o material, ok? E vamos iniciar, tá certo? Que a gente, na semana passada, a gente chegou até a ciclização, mas não conseguimos concluir, não é? Então, vamos nessa. Então, eu vou compartilhar esse material com vocês, ok? Beleza. Recebemos um dinheiro, a gente não pediu nada, foi tudo para ele e pro Jota. Tu entendeu? Porque na minha cabeça, o que tinha passado era que o Jota sairia da marcenaria. Põe, fecha o mudo, põe no mudo. Eu estou ouvindo a sua conversa. Bom, vamos lá, turminha. Começando a nossa aula, então. A gente tinha feito o quê, não é? Na última aula, tá certo? Na última aula a gente viu os açúcares. Deixa eu puxar minha canetinha aqui, tá? Nós vimos que nós temos aldoses e cetoses, não é? É mais comum as aldoses, tá certo? Mas tudo bem. Aldoses, elas são o quê? Os açúcares, né, os carboidratos, que têm como grupo funcional o aldeído, e o sufixo -ose é de carboidrato. Beleza. E é claro que não é só aldeído, mas tem várias hidroxilas, não é? Então, a gente viu aqui glicose, alose, galactose, manose, todos têm 6 carbonos, todos apresentam aqui todos apresentam o aldeído no carbono 1, não é? Todos apresentam. E se a gente olhar, a diferença entre eles, no caso, é um só. Por exemplo, entre a glicose e a alose, a gente vê que é só o carbono 3 que está até destacado aqui, que no caso da alose ele está do lado direito do observador, e no caso da glicose fica do lado esquerdo, tá certo? E também, por exemplo, se eu considerar a glicose com a galactose, eu vou ver que a única diferença que tem não é no 2 e não é no 3. O 2 e o 3 estão iguais, entre a glicose e a galactose. Mas é no 4, que a galactose, a hidroxila está virada para o lado esquerdo e na glicose do lado direito, né? Então, o que a gente vê? E a manose também tem uma diferença aqui no 2. Isso a gente conseguiu definir os epímeros, não é? Então, os epímeros são isômeros que apresentam a diferença de posição de hidroxila num só carbono, tá certo? Então, eu deixei aqui o exemplo, não é? Aqui no caso da glicose e da alose, né? Então, a glicose e a alose, a diferença está na posição de hidroxila do carbono 3. Só uma troca, não é? Então, se tiver 2 trocas, certo? Por exemplo, a alose com a manose, né? O que a gente observa entre a alose e a manose? A alose tem o 2 e o 3 está para a direita, e a manose, o 2 e o 3 está para a esquerda. Então, não vale o termo epímero. Epímero é só para uma mudança. Tudo bem, turminha? Me dão o retorno aí. Tudo bem quanto a isso? Tudo bem. Beleza? Tá. Agora, tem a aldose também com 5 carbonos, né? Que é o caso da ribose, tá certo? A ribose tem 5 carbonos, é uma aldose, tem um aldeído na ponta, e todas as hidroxilas do lado direito do observador. E outra, agora, com relação às cetoses, então, certo grupo, ele nunca fica no carbono 1, né? Porque no carbono 1, o que nós temos? No carbono 1, a gente tem o aldeído, né? Se o certo grupo estiver no carbono 1, é aldeído. No 2 é cetona, tá certo? Então, a gente pode verificar que a diferença entre a frutose e a glicose está apenas no carbono 1 e 2. Por quê? No 1, a glicose é aldeído, o 2 tem hidroxila. Na frutose, no 1 é hidroxila e no 2 é cetona.
Então, o nosso organismo consegue mudar o cetogrupo de posição, nós vamos ver isso depois. Agora, os demais carbonos é tudo igual. Então, eu até comentei com vocês, né, que a gente pode transformar glicose em frutose, frutose em glicose, não é? Aí vai depender, o organismo faz isso na dependência, dependendo da necessidade dele. Tá. Se tiver alguma dúvida, vocês falem no áudio, tá, turminha? Porque eu não estou conseguindo, estou com tudo aberto aqui, e eu não consigo ver vocês, ok? Obrigada, tá ok? Agora, vamos em frente. O que nós temos no próximo slide? No próximo slide, nós temos o quê? Que é o comentário de que esses carbonos da glicose, não é? Se a gente considerar aqui o carbono 1, o 1, ele é um aldeído. Ou seja, esse carbono 1, ele tem o quê? 2 ligantes iguais, com oxigênio. Tudo bem. Se a gente considerar que o carbono 6, nós também vamos observar que o 6 tem 2 ligantes iguais, que são os hidrogênios. Então, aqueles carbonos que tiverem ligantes iguais, não vale, eles não são considerados carbonos quirais. Só são considerados quirais os que tiverem 4 ligantes diferentes, não é? Então, aqui ficou registrado em estrelinha, não é? Os que são quirais. Então, por exemplo, 2, não é? Só para fazer uma revisãozinha aqui, né? Aqui no carbono 2, nós temos o quê? Um ligante é o hidrogênio, o outro é hidroxila. São diferentes. Tá. O terceiro ligante é um carbono e o quarto ligante é outro carbono. Só que a gente tem que considerar o que está ligado nesse carbono, não é só o fato de ser carbono, não é? Então, esse carbono que está ligado no 2 aqui, ele é um aldeído. E esse outro carbono que está ligado no 2, ele contém todos esses componentes aqui. Então, são 4 ligantes diferentes. E isso vale não só para o carbono 2, como para o 3, como para o 4 e como para o 5. 4 ligantes diferentes. Então, eles são o quê? Assimétricos, ou, quando a gente usa o termo quiral. Tá? Então, aqui só para ilustrar a quiralidade, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos uma molécula se olhando no espelho. Então, aqui é um carbono, o azulzinho é o carbono, e ele tem 4 ligantes diferentes, 4 cores diferentes. Ele está se olhando no espelho, tá bom? Se eu pegar essa molécula e fizer um giro, de maneira que eu passe o marrom aqui para a posição do vermelho, né? Ó, então, o marrom ficou no lugar do vermelho, o vermelho tomou o lugar do verde, e o verde tomou o lugar do marrom. Fiz um girozinho. Aí, o que eu vou observar, não é? Ele vai se olhar no espelho. Então, o que eu vou ver? Que, tá bom, o vermelho está do mesmo lado, mas aqui teve uma troca, né? Aqui, ó, marrom, verde, e onde devia estar marrom, está verde, é verde e marrom. Ou seja, a imagem não é igual ao objeto que a gente está colocando, tá certo? É uma imagem diferente, tá certo? Inclusive, bom, antes disso, por exemplo, esse outro carbono, ele tem 2 ligantes iguais, 2 verdinhos. Se eu fizer a mesma coisa, ele está se olhando no espelho, os 2 verdinhos, o vermelhinho, beleza. Se eu fizer o giro como eu fiz o anterior, ou seja, eu passo o vermelhinho para o lugar do verde, e aqui para cá ficam os 2 verdes, a imagem é igual. Olha aí, não teve mudança na imagem. Então, não tem mudança na imagem, não é carbono quiral, tá certo? Os carbonos quirais ou assimétricos são aqueles que a imagem é diferente do objeto. Eu até brinquei com vocês, né, que eu me lembre. Vocês estão vendo a minha mãozinha aqui? Estão bem? Só para ficar, né? Então, minha mão está olhando no espelho, tá certo? Será que elas são a mesma coisa? Se eu tirar a imagem do espelho e puser em cima da outra, não são iguais, entendeu? Então, por quê? Os componentes são diferentes, então carbono quiral não vai gerar imagem igual.
São moléculas diferentes, cada uma é cada uma. Essa é uma, essa é outra. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Tá, então, o que a gente viu aqui? Estamos fazendo a revisão da outra aula, né? Os carbonos quirais, então, são aqueles que geram imagem especular. É aquela conversa lá do objeto imagem, né? Deixa eu puxar mais para cá. Certo? E essa objeto imagem, essa dupla de moléculas, são chamadas de enantiômeros. Então, enantiômeros são o quê? São moléculas que são objeto imagem, né? Uma imagem da outra, tá certo? São aquelas que, pela presença de carbonos quirais, geram uma imagem. Aqui na bioquímica, a gente usa o termo série D e série L, certo? Então aqui o enantiômero, vamos ver aqui. A gente tem aqui a glicose, né? Pela posição das hidroxilas, a gente sabe que é a glicose, e essa glicose está se olhando no espelho. Então, vai gerar a imagem especular dela. Quem está mais próximo, fica mais próximo, quem está mais distante, fica mais distante, e assim vai. Então, como não são as mesmas moléculas, são moléculas diferentes, então, uma a gente chamou de série D, e a imagem dela a gente chamou de série L, tá certo? Mas como que a gente vai saber que é D, que é L, concorda? Ah, tá, uma é objeto, outra é imagem, tudo bem. Mas os cientistas definiram o quê? Isso é uma coisa definida pelo homem, não é? Que o carbono 5 é que define se é enantiômero D ou L. Ou seja, aqui a gente tem o carbono 5, né? Ele está aqui, ele está aqui. Então, por definição, o enantiômero D é quando a hidroxila desse carbono está do lado direito do observador, que somos nós. Então, está do lado direito. Nós a estamos vendo do lado direito. Então, é série D, D-glicose. E a L é quando a hidroxila do carbono 5 está do lado esquerdo do observador, entendeu? Isso é só para diferenciar o quê? O objeto e imagem. Eu não vou falar glicose objeto, glicose imagem. Não falo assim. Como que eu falo? D-glicose, né? Um é da série D e o outro é da série L. D-glicose, L-glicose. Isso já está implícito no par de enantiômeros, tá? Agora, o que acontece esses carbonos quirais têm uma propriedade física muito importante, que é o quê? Desvio da luz plano polarizada, que é medida no polarímetro, não é? Então, toda molécula que tiver carbono quiral, aqui no caso, a glicose tem 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Que eu deixei destacado aqui, com as estrelinhas. Mas se tivesse um só, já provocaria o desvio da luz. Aqui tem 4. Ah, então desvia mais? Não. Tudo vai depender da interação da luz plano polarizada quando atravessar a molécula que está em solução. Então, isso não é invenção do homem, isso é uma propriedade física. Para eu saber como que é o comportamento no polarímetro, eu tenho que, se é destrógeno, se é levógeno, eu tenho que colocar no polarímetro. Não tem outra solução, certo? Então, vamos lá. Então, é uma leitura muito, assim, rígida, né, digamos, com muitos requisitos muito definida, ou seja, a gente tem uma fonte luminosa que os raios vão vibrar em todas as direções, e essa fonte luminosa não é qualquer, mas é o comprimento de onda da linha D do sódio. Beleza. Então, essa fonte luminosa atravessa o prisma, que é um polarizador, que vai ajustar todos aqueles raios que estavam vibrando em todas as direções para vibrar numa só direção. Ó, tá vendo? Só está vibrando numa direção. Tudo bem, turminha? Eu até pus aqui, né, ontem, né, outro dia, né? Eu gosto de pôr isso assim para dar essa ideia. Tá certo? E aí, essa luz é plano polarizada, ela está num plano só, e ela vai atravessar a solução. Então, como eu fiz da outra vez, não é? Eu tenho aqui uma cubeta, não é? Eu tenho uma cubeta com uma espessura já definida, eu tenho a solução que tem que estar com uma concentração também definida, concorda? E aí, o que vai acontecer?
aquela luz vai atravessar a solução. Por que eu falei definida? Turminha, se eu tiver uma cubeta com essa espessura, e se eu tiver uma cubeta com... Opa, desculpa aqui. Se eu tiver uma cubeta com essa espessura, vocês concordam que a migração da luz pode sofrer interferência pelo espaço que ela vai atravessar? Entendeu? Sim, claro. Se eu tiver duas cubetas da mesma espessura, beleza. Duas cubetas... Desculpa, aqui a canetinha não me ajuda muito. A mesma espessura, digamos. Mas uma está bem diluída, a solução, e a outra está bem concentrada. Vocês concordam comigo que quando essa luz atravessar, ela vai ter um comportamento numa e outro comportamento noutra? Sim. Por esse motivo que a espessura da cubeta não pode variar e nem a concentração da solução. Se eu fizer uma dosagem 1 molar, eu tenho que colocar 1 molar. Aliás, isso já é indexado, né? Tem que saber já as concentrações e as espessuras de cubeta que vão ser usadas. Para que, assim, a leitura que eu fizer aqui seja a mesma em qualquer lugar do planeta, certo? Igual. Tá, então, a luz atravessa a solução, e aí o que pode acontecer? Se ela tiver carbono quiral, ela pode ou desviar para um lado, por exemplo, suponhamos que seja aqui à direita, ela vai ser destrógira, ou ela pode girar à esquerda, ela vai ser levógira, não é? Ou ela pode não girar, seguir em frente, tá certo? Professora, bom, antes de falar isso, deixa eu falar outra coisa. O fato de não haver giro, desvio da luz plano polarizada, ó, aqui saiu da solução, esse tubo é a solução, né? Esse tubo é a cubeta. Então, a luz incidiu, atravessou a cubeta, e aí ela vai sofrer um giro, que vai ser analisado o valor, e nós vamos detectar o valor, tá certo? No aparelho. O que mais pensamos, o que parece mais o ideal, quando não tem, ou ela é destrógena ou ela é levógena, e se ela não sofrer desvio, o que mais parece para nós é o quê? Que não tem carbono quiral, pela lógica. E é o mais comum mesmo, que não tenha carbono quiral, tá certo? Então, é mais comum se observar que, se não sofrer giro, não tem carbono quiral. Entretanto, se eu tiver uma mistura racêmica, que é o quê? Metade na solução, metade das moléculas estão na forma levógena e metade destrógena, um cancela o outro, e eu não vou ter desvio também, entendeu? Não vou ter desvio também, ok? E uma coisa assim, que é mais raro de ocorrer, que eu expliquei também na última aula, é o quê? A luz, quando atravessar uma molécula, não é? Ela pode, de repente, a molécula tem lá os quirais, tem carbono quiral, tá certo? Só que, quando essa luz atravessa a molécula, ela vai vibrando lá dentro, gira para lá, gira para cá, e ao invés de ela sair destrógena ou levógena, ela sai sem desvio, entendeu? Mas tinha quiral. Isso é raro, não é? Que é a compensação interna que acontece na molécula que eu falei para vocês semana passada, né? Isso é raro de ocorrer, mas é uma possibilidade, entendeu? Suponha que você está com uma molécula nova que foi isolada, você não sabe direito, você está querendo entender, ela não é, tá certo? Então, essa molécula, ela não sofreu desvio, entendeu? Você tem que ficar meio atento, né? Pois é uma molécula nova ainda, eu preciso depois verificar se ela não sofreu desvio, será que ela não tem menos carbono quiral? Bom, tudo diz que não, mas a gente sempre tem que duvidar, vai que, né? Pode ser que sim, tá bom? Tudo bem até aqui, turminha? Tudo bem. Tiverem alguma dúvida, por favor, coleguinhas, fiquem à vontade, hein? Tudo ok. Eu só queria, antes de passar para o próximo, eu só queria deixar claro aqui uma coisa, que é muito comum. Eu fazia uma perguntinha em prova assim, né? É correto dizer que o açúcar da série D é destrógeno? Tá vendo? Aqui a série D é destrógeno, tá certo? Por que é correto dizer a glicose é destrógena? Porque ela tem várias hidroxilas do lado direito, então é destrógena.
Aqui, as hidroxilas têm mais para o lado esquerdo, é levógena, tá certo? Errado, não tem nada a ver a posição das hidroxilas, se está para o lado direito, se está para o lado esquerdo, entendeu? Por quê? O que vai acontecer é o quê? Eu só vou saber se é destrógena ou levógena usando o polarímetro, entendeu? Beleza? Não dá para eu bater o olho na estrutura e ter ideia do comportamento óptico dela, se é destrógeno ou levógeno. Não dá. A única coisa que eu fiz aqui, o homem, porque é uma propriedade física, tá certo? Eu tenho que usar o aparelho para saber. A única coisa aqui que o cientista abordou e definiu é o quê? O carbono 5, por definição, não é? O 5, por definição, ele, a hidroxila tiver do lado direito, é série D. Tiver do lado esquerdo, série L. Criado pelo homem. Tá bom? Mas propriedade física, tipo polarímetro, ponto de fusão, etc., a gente tem que detectar para poder, não dá para você ter uma ideia assim, olhando para a molécula. Tá certo? Bom, antes que acabe aqui o nosso tempo, não é? Deixa eu então continuar aqui a nossa conversinha. Tá bom. Então a gente já sabe que a glicose é essa daqui, beleza? Joia, não é? Aqui é uma cadeia aberta. Mas o que aconteceu? Se eu tenho uma solução, que aqui, desculpa, aqui estava dando valor, não é? A rotação específica estava dando valor de estrógeno 112 graus. Beleza. Agora, o que o cientista observou? Se deixar essa solução, que estava dando 112 graus de estrógeno, em repouso, para surpresa, o valor muda. Então, após um tempo, a solução em repouso, o valor mudou. Mudou para quanto? Para 53 graus. Pô, é 112 ou é 53? Não é? O que pode ter ocorrido ali para ter essa mudança? Então, se tem uma mudança numa propriedade física, é porque, pela lógica, houve mudança na estrutura da molécula. Não é verdade, turminha? Porque cada molécula tem um valor, não é? Se mudou o valor, algo aconteceu. O que aconteceu? Entendeu? Tudo bem? Então, o que a gente vê aqui? Que a glicose ela tem um aldeído, e aliás tem vários álcoois, né? Vários. Não é? E o que se sabe é o quê? Da química orgânica, até o nosso coleguinha estava falando, né? Por exemplo, o aldeído, ele tem aqui uma polaridade, né? Nós temos aqui um carbono, como eu já tinha colocado, deficiente em elétrons, né? Tá mais positivo. Beleza? E aqui nós temos, próximo a ele, uma molécula que tem oxigênio que poderá doar, né, doar elétron para ele. Então, o que vai ocorrer? O tal do ataque nucleofílico nesse carbono. Claro que para o carbono não ficar com 5 ligantes, né, libera um ligante aqui, o oxigênio fica com carga negativa, não é? E esse oxigênio que ligou lá, assim de forma surreal, né? Ele fica deficiente em elétrons. Não vai ficar, claro, essa é só uma forma intermediária de se escrever. Então, o que vai acontecer? Esse próton aqui vai passar para cá. E aí, ele passou. Então, gerou uma hidroxila aqui nesse carbono, que era do aldeído. Tá certo? E detalhe, aquele álcool ficou ligado, ó, formou um éter com aquela carbonila. Tá certo? Alguma dúvida nessa explicação aqui, turminha? Alguma perguntinha nessa explicação aqui? Nenhuma, professora. Tudo certo por enquanto? Então tá. Então é isso que acontece, né? Forma um éter, não é? Aí vem a pergunta, mas pera lá, nós temos aqui várias hidroxilas. Qual delas faz o ataque? É ou não é? Beleza? Então, aí eu mudei um pouquinho, eu coloquei mais uma imagem. Se vocês quiserem tirar foto dessa imagem, entendeu? Porque, como essa explicação, não é para favorecer a nossa explicação, eu fiz uma outra imagem aqui. Vocês podem tirar foto dela, tá bom? Porque não está no arquivo
que eu passei para vocês. Ok? Aliás, eu não sei até quem é o representante de classe, ele tira, passa para os demais, ou qualquer um tira, né? Ah, mas estou com meu celular, não dá, entendeu? Então, um passa para o outro, né? Tipo família. Pode ser? Vocês topam? Sim. Eu tinha só mostrado esse desenho aqui. Eu tinha só feito esse desenho. Por que que eu tinha só feito esse? Para mostrar que, tipo assim, aqui na glicose, né? Esse carbono aqui é sp2. Ele não vai sofrer giro, né? Olha a minha mãozinha, ó. Dois ligantes, não dá para girar, né? Carbono, dois ligantes, não dá para girar. Carbono, oxigênio, beleza? Não dá para girar, beleza? Mas, se eu transformar o sp2 em sp3, aí o carbono fica tetraédrico, 4 ligantes, aí ele gira, ele fica livre para girar. Tudo bem, mas por enquanto, né, quem é que vai fazer o ataque nele? Foi por isso que eu coloquei aqui, né, então, esse carbono gira, o 2, o 3, o 4, o 5, eles giram, porque todos eles, não é? Se a gente olhar aqui, ó, 4 ligantes, todos eles têm 4 ligantes, tá certo? Vocês não consideram, né, não é nem assimétrico. Tem 4 ligantes, mas vocês também, obviamente, é o quê? É tetraédrico, tem tudo orbital sp3, beleza? Então, alguém vai fazer esse ataque lá, não é? Beleza? Então, aqui eu coloquei, para dar mais uma ideia, não é? Que o fato dele sofrerem giro, ó, o 2 sofre giro, o 3 sofre giro, não é? O 4 sofre giro, beleza? Tá certo? O fato de, eu coloquei, porque a gente vê que eles vão se movimentando. A ideia que eu quis dar foi essa. Vai fazendo uma movimentação da cadeia, né? Mas o carbono, nessa movimentação toda, o que mais se aproxima do carbono 1, que é o que vai sofrer o ataque nucleofílico, é o 5, tá vendo? Então, essas cadeias vão sofrendo giro, esses carbonos, e os 5 se aproximam. Ó, o 5 está aqui. Eu coloquei aqui o 5. Ele se aproxima, não é? A hidroxila dele é que se aproxima da carbonila, entenderam? Entenderam? Deu para entender isso? Sim, Sim, professor. Sim. Oi, não entendi, Guilherme. Guilherme? Não, eu disse que sim. Melhorou agora, Guilherme? Sim, deu para entender. Então, uma outra forma que os cientistas usaram, não é? É que, por exemplo, quando a gente já faz aqui, né? Vamos admitir aqui já houve a ciclização. Vocês percebem que tem várias hidroxilas livres? Dá para ver isso? A única que não está livre é do carbono 5, que ela ligou, não é? Então, o carbono 5, como eu mostrei aqui, ele fez o ataque, então ele não tem hidroxila livre, beleza? Não é? Por que ele não tem hidroxila livre? Porque a hidroxila dele sumiu, né? Ela faz parte do anel agora, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que os cientistas fizeram uma metilação na molécula, então todas essas hidroxilas aqui ganharam o grupo metila. A única que não ganhou foi quem? O carbono 5. Por quê? Porque ele está preso. Não tem hidroxila livre do 5. E isso comprova que é o 5 que faz o ataque. Tá certo? Ok? Então, turminha, daqui a pouco vamos ter que refazer aqui vai cair o sistema e a gente vai voltar para o mesmo site, né? Mesmo link. Ou seja, eu tenho aqui a glicose, com as hidroxilas nas posições dela, que define a glicose. Aí, o 5, ele fez o ataque, né? O 5 fez o ataque no 1. Aí, no 1, apareceu uma nova hidroxila, certo? Só que essa nova hidroxila, como eu mostrei aqui anteriormente, isso aqui é um álcool, professora? Parece um álcool, não é? Mas se eu voltar o processo, eu vou verificar o quê?
que não é álcool, é aldeído. Ou seja, a mesma coisa aqui. Ó, se formou um álcool, né, uma hidroxila, não é alcoólica, por quê? Se eu fizer a reversibilidade, ou seja, quebrar esse anel e voltar para a estrutura de cadeia aberta, esse carbono 1 não tem hidroxila, ele tem aldeído, ele é um aldeído. Por esse motivo, essa nova hidroxila que aparece no C1 foi chamada glicosídica. Ela não é alcoólica. Entenderam? Beleza?
Bom, turminha. Tem gente chegando ainda. Opa. Tudo bem, turminha? Entenderam essa explicaçãozinha aqui? Deixa para cá. Desse ataque do carbono 5 no 1, para formar um anel, não é? Sim, professora. Beleza? Professora, e no caso, Oi. se fosse o ataque feito pela aldose, seria o carbono 4 que ia fazer o ataque, então? Se fosse quem? Fosse a aldose, a cadeia carbônica da aldose, que é a ribose. Ah, da ribose? Aí seria o 4. É Isso, sempre o penúltimo, último viral. que tem a hidroxila, né? Isso. Então, Se não tiver a hidroxila, então já não tem como fazer o ataque. Não tem como fazer o ataque. Da ribose, quem faria o ataque? Esse daqui. Esse daqui queria fazer... Opa, desculpa, eu tenho que pegar aqui a caneta. Pegar a canetinha. Então, aqui no caso, a ribose seria essa hidroxila que iria fazer ataque no 1. No caso da frutose, é sempre o último quiral, né? Certo. No caso da frutose, o último quiral é o do carbono 5, igual, né? E só que ele iria atacar quem? Iria atacar o 2, né? Porque o grupo que vai sofrer o ataque nucleofílico agora está no carbono 2, não no 1. Certo. Onde tem a dupla, né, professor? Sempre na dupla, exatamente. Beleza? Então, Beleza. o que a gente viu? Então, revendo essa ciclização, então, voltando só, né? Então, 5, a hidroxila do 5, que é o último assimétrico, que foi o que observaram, vai fazer o ataque no 1, certo? Faz o ataque no 1, e o carbono 1, ele deixa de ser sp2, não é? Que aqui ele tem dupla ligação, ele tem orbital sp2, não é? E ele passa a ser o quê? sp3, tá certo? Então, ele passa a ter o quê? 4 ligantes. 4 ligantes, aliás, como outros também, né? Só que aqui não tem mais dupla. Ele passa de coplanar para tetraédrico, beleza? Então, quando o 5 vai fazer o ataque no 1, então o carbono, né, vendo da minha mãozinha aqui, ele estava coplanar. Ele quebra, então quebra a coplanaridade, ele passa a sp3, ele libera. Então, eu posso pegar, ele fica livre, ele começa a sofrer movimento, né? Vibração. Então, quando ele quebra, ou a hidroxila do 5 pega ele na posição, ou pega noutra posição, entendeu? Isso significa o quê? Quando ele passa a ser tetraédrico, eu não tenho uma estrutura só, eu tenho duas. Porque ou a hidroxila do 5, quando quebrou a dupla, o carbono estava com a valência da hidroxila, nessa nova hidroxila que apareceu, voltada para um plano ou para o outro plano. Tá certo? Beleza? Uma coisinha que eu estava esquecendo de falar. Então, esse anel, ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e um oxigênio. Para a gente lembrar, como que seria a estrutura cíclica, né? Então, lembra um pirano, tá certo? Então, essa estrutura cíclica, essa estrutura aqui que está colocada é da química orgânica, um heterocíclico chamado pirano, né? E vocês podem verificar que a glicose vai ter o mesmo formato de um pirano, certo? Agora, só para dar uma lógica aqui para nós, é o seguinte, o anel, ele está no plano da tela, confere? O pirano aqui não está no plano da tela? Sim. Sim ou não? Sim. Se eu tirar ele do plano da tela, fizer um giro e voltar, eu vou fazer um giro só para quê? Eu vou ver esse anel agora, tipo assim, perpendicular à tela, tá certo? Eu tirei ele do plano da tela, tirei, fiz um giro, voltei. Só que agora ele está perpendicular. Por que é bom isso?
não é? Porque o fato dele estar perpendicular, né, perpendicular, ele divide o plano superior do inferior. Fica fácil da gente ver, não é? Então, aqui eu tenho o plano superior e aqui o plano inferior. Na tela, com ele se ele ficasse direto no plano da tela, eu separaria a minha parte, que eu estou aqui na frente, para de trás do computador, não ia dar para ver nada. Então, tirando ele do plano da tela, fazendo um giro e voltando, ele vai ficar perpendicular ao plano da tela. Então, separa o plano superior do inferior. Por quê? Eu tenho que ver onde que eu vou pôr as hidroxilas. Vocês estão vendo? Tem hidroxila que está para baixo, tem hidroxila que está para cima, não é? Está para baixo, não é? A nossa referência é sempre quem? É sempre o carbono 6. O carbono 6 está fora do anel, a gente considera os demais como referência, ele que define, né? Está para baixo, está para cima, está no mesmo plano, está no plano oposto. Então, o que a gente viu aqui? Aquelas hidroxilas que estão do lado direito, está dando para ver aqui, turminha? Está dando para ver meu mouse? Mexendo aqui? A hidroxila que está do lado direito, eu represento o quê? Aqui é o carbono 2. Ó, aqui é o carbono 2. Uma coisinha, turminha, quando a gente fizer esse anel, sempre numerar da direita para a esquerda. Eu não vou inventar de numerar onde está o 5, põe o 1, sabe? Vamos ter a mesma linguagem todos, para não criar problema, não é? A química orgânica tem muito disso, né? Para todos terem a mesma linguagem. Então, o carbono 2, a hidroxila está do lado direito, isso significa que ela está para baixo, ó, ou seja, para baixo não é uma linguagem muito adequada, né? Eu vou falar plano oposto ao 6. Então, ela está o quê? No plano oposto. Ela fica em plano oposto ao 6. Se o 6 está para cima, ela está para baixo, entendeu? Beleza? Agora, aqui do carbono 3, está ao contrário, né? Ó, o 3 está ao contrário. Aquelas hidroxilas que estiverem à esquerda estão no mesmo plano do 6. Então, ela vai estar no mesmo plano do 6, virada para cima. Entenderam? Então, a gente tem aqui duas possibilidades. Ou as hidroxilas estão, não é? Ou as hidroxilas estão no mesmo plano do 6 ou plano oposto. Se ela estiver à direita, está no plano oposto. Está no plano oposto. Se ela estiver à esquerda, está no mesmo plano. Para que lado eu ponho o 4, turminha? Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo, tá certo? Porque ela está igual ao 2, né? Está igual ao 2, entendeu? Plano oposto ao 6. Não é? Tudo bem? Agora, o que acontece? Por que deu 2 anéis? É um só, uai. Por que 2, né? Por conta de que, quando fechou o anel, formou essa estrutura, pegou esse carbono numa posição que ele orientou essa hidroxila, que se chama glicosídica, não é alcoólica, né? É glicosídica, eu até marquei aqui, glicosídica, essa também é glicosídica. Essa glicosídica aqui, no caso, ela está em plano oposto ao 6. Mais uma nomenclatura, anômeros. Anômeros tem relação direta com a estrutura cíclica, tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Ela está em plano oposto. Quando está em plano oposto, a gente diz que é o anômero alfa, certo? Aqui é o alfa. Beleza? Mas, quando foi feito o ataque nucleofílico, poderia pegar o carbono em outra posição. Então, essa hidroxila ficaria no mesmo plano do 6. Então, a gente diria que agora é anômero beta. Então, anômero alfa é quando a glicosídica está em plano oposto ao 6. Anômero beta é quando a glicosídica está no mesmo plano do 6. Entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Por favor, fique à vontade. Sim, professora. Sim, professora. Quem tiver dúvida, pode interromper de boa, que aqui é família, todo mundo tem direito a perguntar tudo. Professora, Oi. eu não entendi por que uma hora ela tá para baixo, outra tá para cima, essa glicosídica, por que isso acontece? Perdão, não sei se você falou. Não, então, a questão é a seguinte, né? A questão é a seguinte.
Quando, tá vendo aqui o carbono 5? Eu estou com o meu mouse aqui. Quando o 5 vai fazer o ataque no 1, concorda? O 5 não fez o ataque no 1, tá vendo? Aqui eu tenho 5, né? E ele está fazendo ataque no 1, não é isso? O que aconteceu? Você está vendo que aqui o 1, ele tinha 2 ligantes, ele tinha dupla ligação. Ele tinha um tipo de orbital, sp2, tá certo? Que é coplanar. Mas quando ele fez o ataque, abriu o anel, não abriu? Desculpa. Quebrou a dupla, não quebrou? Sim ou não? Sim, professor. Quando quebrou essa dupla, o que significa? A configuração desse carbono agora não é mais como coplanar, ele é tetraédrico. Entendeu? Ó, vendo meu dedinho aqui, que eu espero, tá vendo meu dedinho? Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho oxigênio, dupla ligação, beleza? Dá para girar? Não. Não. Mas quando eu quebrar a dupla, ele passar a ser tetraédrico, o que vai acontecer? Ele fica livre para girar, não fica? Sim. Então, mas acontece o seguinte, quando esse carbono 5 vai fazer o ataque, que quebra a dupla, ou ele está numa posição, ele está noutra, porque ele fica vibrando, depende de como que vai pegar esse carbono. Tem duas possibilidades, entendeu? Duas possibilidades estão colocadas aqui, a alfa e a beta. Uma possibilidade é que, quando houve o ataque nucleofílico, essa hidroxila ficou localizada para baixo, plano oposto ao 6. É uma possibilidade. E a outra é o quê? Que essa hidroxila ficou no mesmo plano do 6. Professor, acontece uma só? Não, acontece as duas. Não tem uma só. Entendeu? Não sei se você melhorou a explicação agora. Então, quando quebro a dupla ligação, eu não vou ter uma estrutura só. O carbono não está vibrando? Ele não fica vibrando? Eu não vou ter uma estrutura. Só forma essa. Impossível. Por quê? Depende. Se na hora que quebra, pega assim ou pega assim? Como que pegou? Entendeu? Como que estava? Que posição que estava o carbono 1? Então, não tem uma só. Tem duas, entendeu? Entendi. Então, o que nós temos aqui? O anômero alfa e aqui o anômero beta. Então, o alfa é quando a glicosídica, não esqueçam, essa hidroxila nova que aparece, ela não é álcool, porque se eu fizer o equilíbrio de volta, não é? Para formar a estrutura de cadeia aberta, esse carbono 1 aqui não é álcool, ele é aldeído. Então, essa hidroxila que apareceu, ela não tem caráter de reatividade de álcool, mas sim de aldeído, tá certo? Ela se chama glicosídica. Então, quando aparece a glicosídica, nós temos dois formatos. Ou a glicosídica está no plano oposto ao 6, que é o alfa, ou ela está no mesmo plano que o 6, que é o beta, tá certo? Deu para entender isso mais ou menos, Tuninha? Sim, professor. Agora, a gente poderia pensar, forma 50% de cada uma, né? Não é? Negativo. Forma a alfa, que aliás é a mais comum a que nós usamos, 1/3 das moléculas é alfa. E a beta, né? 2/3 é beta, ou seja, tem mais beta do que alfa, entendeu? Tem mais beta do que alfa. E essa mistureba aqui das duas que formam vai resultar na rotação de 53 graus, que é o que a gente tinha visto aqui, né? Por que mudava 53? Mudou para 53, porque houve ciclização, 2 tipos de ciclização, não é? Que resultou nesse valor. Tá? Eu quero mostrar uma coisinha que eu também inseri nesse arquivo, e vocês, por favor, tirem foto também. É isso daqui. Pode tirar foto. Tudo bem? Já tiraram? Professora?
Fala, meu bem. Tem alguma mudança em propriedade física, química, se é um anômero alfa ou um anômero beta? Tipo, um é mais reconhecido, o outro não? Ah, tem sim. Por exemplo, quando a gente estudar no nosso organismo as enzimas, no nosso organismo, o açúcar que predomina, que nós usamos para ter energia é o alfa, o beta não. O beta faz mais parte, sabe de quem? Da celulose. Depois nós vamos ver isso nos polímeros, entendeu? O amido da batata só tem alfa. Faz diferença, sim. Entendeu? Ah, sim, que legal. Imagina. Então, o que acontece? Aqui a gente fez a projeção de Raworth, que é essa forma de apresentação, esse anel aqui, que é o que a gente vai usar sempre, tá? Mas existe uma outra forma de projeção, não é? Que é a conformação em cadeira. Você já deve ter aprendido isso, né? Barco ou cadeira, não é? No caso aqui é a cadeira. Então, a gente tem o quê? Aqui é glicopiranose, isso é glicose, tá certo? Glicose é a alfa, e aqui é a beta. Aqui a gente não fez a alfa de glicose e a beta de glicose? Não é? Beleza? Se a gente for representar aqui nessa forma em cadeira, o que eu estou querendo dizer aqui? Que na beta, todas as hidroxilas estão na posição equatorial. Essa, todas estão na posição equatorial. Tá certo? E no alfa, tem a 1 está na posição axial. Tá certo? Quando está na posição equatorial, é melhor porque interfere menos uma hidroxila com a outra. E aqui tem uma certa interferência. Então, essa beta-D-glicose, eu coloquei aqui essa frase, né? Apresenta todas as hidroxilas na posição equatorial, ela é mais estável, o que justifica que solução aquosa ela estará em maior quantidade. Eu não falei aqui que é 2/3? A beta é 2/3? Não é? A alfa é só 1/3 das moléculas está na forma alfa. Por quê? Tem mais na beta? Porque aqui há uma interferência menor entre as hidroxilas, é uma estrutura mais estável do que essa daqui, que é a alfa, entendeu? Eu resolvi pegar essa imagenzinha, porque ela mostra bem a diferença de uma e da outra, para que a gente não fique na dúvida. Por que tem mais uma do que a outra? Não é? Na verdade, o que acontece? Quando você tem a forma alfa, ela pode virar beta, tem um equilíbrio, sabe? Ou seja, como que eu posso transformar alfa na beta? Eu tenho que quebrar o anel, não tem? Concorda? Ó, se aqui eu tá na alfa, eu tenho que fazer, se eu fizer a quebra, significa o quê? O 5 não estava atacando 1, tira ele volta. Só que quando for fazer o ataque de novo, pega a hidroxila noutra posição. Então, entre o alfa vira beta, o beta vira alfa, eles se transformam. Porque até chegar nessa proporção, 1/3 de um, 2/3 de outro, houve muito essa alteração aqui. Era alfa, virou beta, era beta, virou alfa, entendeu? Mas para justificar que um vira o outro, eu tenho que abrir o anel, né? Cadeia aberta. Aí gira, vira beta, abre a cadeia, gira, vira alfa, entendeu? Vai para lá, vem para cá, não é? Vocês se lembram que eu expliquei aqui que precisou depois de um certo tempo é que chegou nesse valor? Não foi o que foi falado? Depois de um certo tempo é que chegou nesse valor? Por que depois de um certo tempo é que chegou nesse valor? Porque ficou alfa vira beta, beta vira alfa vira beta, beta vira alfa, até o quê? Até estabelecer 1/3 de uma, 2/3 da outra. Por que deu mais a beta? Não é? Porque ela tem maior estabilidade do que a alfa. Isso não significa que não tenha também a alfa. Entenderam? Professora, Fala, meu bem. eu poderia afirmar que também é uma questão de espaço, por causa da proximidade das hidroxilas?
Ah, sim, pode sim, não é? Aqui a gente, ó, elas estão mais próximas, né? Você está falando dessas duas, né? Isso. Essa azulzinha aqui é a hidroxila glicosídica da alcoólica, estão mais próximas, aqui estão mais distantes. Então, essa estrutura aqui, com essa distância aqui, tem menor interferência entre elas, é mais estável do que essa que elas estão mais próximas. Beleza? Beleza, prof. Obrigado. Tá doendo muito, turminha? Deixa eu ver aqui. Escuta aí a turminha aqui, hein, meu? Os 43 alunos, ninguém tem pergunta? Tudo bem? Depois eu vou passar essa gravação para vocês, tá bom? Vou passar Tá bom. da outra, eu vou passar um e-mail, né? Um Word, né? Com todos os links das gravações. Ok? Tudo bem, professora. Aqui tá tudo ótimo. Que bom, fico feliz. Tá. Então, desculpa, vamos voltar a compartilhar. Já que está tudo ótimo, então, voltando aqui para a nossa conversa, a gente estava aqui, beleza? Então, turminha, está na hora, antes da gente continuar o próximo tópico, que seria a classificação dos carboidratos, vamos ensaiar, vamos treinar a ciclização, tá bom? Beleza? Então, aqui, tipo assim, anota aí o exercício que nós vamos fazer agora, tá? Que exercício nós vamos fazer agora? Então, tudo isso aqui era só para provar que tem mais beta do que alfa e como cicliza. Essa parte da ciclização a gente precisa saber fazer, né? Essa parte da ciclização aqui. Aqui está da glicose. Então, anota aí. Fazer a ciclização de um epímero da glicose no carbono 4. Beleza? Repete de novo, professora. Oi? Repete de novo, por favor. Isso. Fazer a ciclização de um epímero da glicose no carbono 4. Certo, professora. Então, Professora, oi, bem, pode falar. professora, essa estrutura em cadeira, ela é meio que uma imagem dessa estrutura aí ciclizada? É uma outra forma de representar a estrutura cíclica. Então, por que que o carbono 3 não está na mesma plano do carbono 6? O carbono 3, tá? É que aqui, não é? Vamos ver. 1, 2, 3. Está para cima. Está para cima. Ele não está para baixo. Ele não Tá está bom. axial, ele está equatorial. Ah, tá bom. É Né? porque eu tinha uma outra imagem na minha cabeça, mas não ia dar certo, perdão. Imagina. Então, nós na bioquímica usamos mais esse estilo de representação do tal do Haworth, não é? Esse modelo aqui foi importante para mostrar essa diferença entre quantidade de beta e de alfa. Por isso que eu mostrei isso, mas não vou cobrar de vocês. Ok? Então, agora vocês vão fazer a ciclização de um epímero da glicose no carbono 4. Então, eu tenho a glicose aqui. O que é epímero no 4 mesmo, turminha? Quer dizer que o carbono número 4 vai estar com a hidroxila do outro lado? Exatamente, ó. O 4 está aqui, não está aqui? Então, epímero do 4, eu giro essa hidroxila para cá. É a galactose. Gira a hidroxila para cá. O resto é igual? É, porque epímero é uma só diferença, lembra? Vou tentar colocar aqui esse epímero.
carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Desculpa que é difícil escrever com esse mouse aqui. 5 e carbono 6, tá? É epímero no carbono 4 da glicose. Se a glicose é uma aldose, então aqui é assim, não é? E o carbono 6 também não é quiral, então ele é CH2OH, de boa, beleza. Tá? Agora, a gente precisaria saber, né, quando o curso é presencial, tem coisas que a gente tem que decorar, né, turminha? Concorda? Tipo, glicose é deglicose, né? Eu, quando digitei, poderia ter falado, fazer a ciclização de um epímero no carbono 4 da D-glicose. Se é D, o 5 fica para a direita, concorda? Todo açúcar que é D, o 5 está para a direita. O 5 não define que é glicose, define que é D. O que é D mesmo, teacher? D. É esse aqui, esse nantiômero, que a hidroxila do 5 está para a direita. Esse é o D, certo? Então, vamos lá. O que define que é glicose mesmo? A hidroxila do 4 para a direita, mas como eu estou fazendo epímero, eu vou virar para a esquerda, não é isso? Como é uma troca só, o resto é igual a glicose. Então, seria o quê? Essa daqui é a glicose, a 3 está invertida. Se tiver errado, vocês me falam. E a do 2 está para a direita. Então, já fiz o epímero da D-glicose no carbono 4. Já fiz. Aqui eu só vou puxar as valênciazinhas para dar ideia que é hidrogênio, tá? Não vou ficar escrevendo isso. Esse daqui é o 4. Tudo bem, turminha? Todo mundo fazendo aí no caderninho, tá bom? Para a gente poder entender. Tá todo mundo fazendo? Sim. Sim. Aproveite esse momento, né? Sim. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? O 5, sempre é o 5, vai fazer ataque no 1, não é? E vai gerar duas estruturas, beleza? Mas antes de gerar estrutura, eu vou fazer o quê? O carbono, ele ficou o quê? Já vai cair de novo o sistema. Sai daqui, colega. Onde vai? Diminui? Não vai? Deixa ele aqui então, já que ele quer ficar, fica. Bom, então, aqui, como houve a quebra, né, do anel, então aqui ficou o quê? Ficou o oxigênio. Eu não vou pôr negativo, porque ele já puxou o próton. Beleza. Apareceu hidroxila glicosídica, e aqui tinha o hidrogênio, beleza? Tá. O 2, com a hidroxila do lado direito, não mudou nada. Jóia. Aqui o hidrogeninho. O 3, com a hidroxila do lado esquerdo, não mudou nada. O 4, também, hidroxila do lado esquerdo. Nessa ciclização aqui, o que ocorreu é o quê? Que foi o carbono 5, não é? Cujo oxigênio foi fazer o quê? O ataque nucleofílico no 1. Beleza? E aqui tem o 6. Desculpa o desenho horroroso, mas é o que eu consigo fazer com esse mouse aqui. Aqui também tem hidrogênio. Tudo bem, turminha? Tudo.
Então, agora, fazer as estruturas tipo pirâmide. Quem fez? Alguém já fez? Ou estão fazendo? Calma, professora. Terminando de fazer. Calma, teacher. Tô calma. Forma um só? Não, forma dois. Porque na hora que faz o ataque, ou geram duas estruturas, a alfa e a beta, não é isso? Então, vou pôr aqui um outro. Saudades da lousa. Na lousa saia bem melhor as imagens. Pois é, professora. Bom, pela lógica, nesses anéis, o C está fora. Beleza. C está fora, tanto num caso quanto no outro. O 6. Professora, você só vai para o carbono? Não, bem, precisa colocar né, H2 ou H, né? Senão vai ficar chato, né? Se H2 ou H. Ai, meu Deus do céu. Desculpa aí. Dá para entender, professora, dá para entender. Brigadão. Porque eu vou te falar, viu? É um problema. Ó. Tá. E outra coisa que é óbvia, qual é? Quando o 5 fez o ataque no 1, gerou duas estruturas, não foi? Quais são as duas estruturas? A alfa e a beta, é ou não é? Sim. Então, eu já posso colocar aqui, gerou uma, que é a alfa, né? E outra, que é a beta. Como você sabe que é alfa e beta? Porque essa hidroxila que apareceu aqui se chama glicosídica e, não é? Apareceu a glicosídica, ela está aqui. E aí o que acontece? Quando a glicosídica está em plano oposto ao carbono 6, é alfa. Quando a glicosídica está no mesmo plano do 6, é beta. Beleza. E aí? Agora eu quero saber. Já acabaram? Tá difícil, turminha? Tem um monte de gente que está quietinha aí. Eu não sei se está difícil, está fácil. Tá ótimo, professora, tá ótimo. Tá muito ótimo. Nossa, tô entendendo tudo. Que estranho. Filha, eu estou feliz, então. Então, vocês que estão entendendo tudo, me fala aí. Se eu ponho essa hidroxila do carbono 2, ela está do lado direito, não está? Eu escrevo ela no mesmo plano do 6 ou plano oposto? Aqui. 2. Oposto, professor. Oposto, beleza. Então, o 2 é oposto. É só na estrutura alfa que é oposto? Não, Nas professora. Né? É só na alfa? Não. Não, na beta também. Horas bolas. Porque você não está falando da galactose, não é? Epímero no C4 não é galactose? Então, tanto é galactose no alfa quanto é no beta, mano. Se está para a esquerda aqui, eu ponho o oposto, né? Ponho para cima, não é isso? Tanto numa estrutura quanto na outra. Eu vou pôr para cima, nas duas. Beleza? E o 4, hein? O que eu faço com ele? Ponho para cima ou para baixo? Pra cima? Para cima, os dois. Ó, o 3 e o 4, os dois não estão com a hidroxila na mesma posição? Esse é o epímero da glicose. Então, a única diferença que ele vai ter, ó, aqui a glicose era o quê? Para baixo, para cima, para baixo. Nesse caso aqui, é o quê? Para baixo, para cima, para cima. É a única diferença que existe entre eles é o quê? Uma é das hidroxilas alcoólicas, concorda? Então, aqui, tanto num caso quanto no outro, eu estou pondo para cima. Entenderam?
Então, nós temos aqui duas galactoses, dois epímeros da glicose no carbono C4, no carbono 4. Então, esse daqui é o carbono 4. Foi o que foi solicitado, epímero no carbono 4, não foi? No caso, era só para inverter o 4 para a direita, né, professora? Que normalmente ele está para a esquerda, é isso, a hidroxila? Normalmente, ele está para, o 4 está para a direita, na Para a glicose. direita, né? Na glicose, Como eu né, perdi o professora? epímero, não é? Colocar ele para a Inverteu esquerda, né? para a esquerda. Foi só sim. essa mudança. Só E esse fazer é essa outro mudança. açúcar, não é? Então, o que diferencia o alfa da beta? Então, aqui eu tenho aqui, é galactose. Então, aqui é alfa-D galactose, tá certo? Eu não vou escrever tudo que nem consigo. Eu só vou pôr gal. Gal abreviado de galactose, tá certo? E aqui quem é? A beta-D galactose. Então, esses dois anômeros foram gerados, não é? Do enantiômero D. D. Carbono 5, hidroxila para a direita. É D, tá certo? É D. Então, qual é a diferença entre um e outro, né? Quer dizer, na ciclização formou o alfa e o beta, como sempre, né? Aqui também. Ó, na ciclização formou o alfa e o beta, sempre. Sempre a mesma coisa. Professora, vai formar 50% de cada um? Aí depende, né? Qual é a rotação específica? Tem que pôr no aparelho para saber, entendeu? Tá certo? Então, a formação desses dois, o alfa e do beta. Entenderam? Sim, professor. Sim. Beleza? Doeu muito? Não, professor. Foi É, né? a senhora fazendo já fica bem mais fácil também. Para ajudar. Agora vocês vão fazer em casa um que eu vou passar. Falou? Ok. Ó, Beleza, prof. para fazer em casa, esse eu não vou fazer agora. Fazer a ciclização de um epímero da D-glicose no carbono 2. Tá? Então, deixa eu até anotar aqui, se não eu esqueço. No C2, tá bom? Então, no próximo encontro, a gente já começa vendo esse epímero que vocês vão fazer. Tá certo? Professor, repete para mim, por favor. Fazer a ciclização da D. Caiu do sistema já. Estamos chegando. Estamos chegando. Ah, não.
Não disfarça. Deixa eu puxar as pessoinhas aqui primeiro. E aqui. Estamos chegando. Deixa eu puxar isso aqui. Tela grande. Que é melhor. Beleza. E aí, vamos compartilhar. Eu vou voltar. Tá. Então, turminha, deixa eu aproveitar o nosso tempo aqui e vamos fazer, ó, tem um negócio interessante, que é o quê? Vocês se lembram que até um coleguinha perguntou e a gente comentou, não é? Sobre a ribose, não é verdade? Tudo bem? Alguma perguntinha? Não é? O coleguinha perguntou, então, é sempre o último assimétrico que faz o ataque, certo? O último assimétrico é quem? O penúltimo, né? Porque o último mesmo é que está fora do anel, sempre. Pode falar. Quem está me chamando? Alguém está me chamando? Não. Então, turminha, só para o nosso conhecimento aqui, que a gente ainda tem um tempinho, tá? Então, o que acontece? Tudo bem? Está dando para chamar aqui? Tudo certo. Tudo certo? Beleza. O que acontece? O último assimétrico, aqui no caso, é o carbono 4. Porque ele tem um carbono a menos, né? Aqui era o 5. Mas no caso da ribose, é o 4. Então, é ele que vai fazer o ataque, entendeu? Só que agora, o que vai acontecer? Quantos carbonos vai ter nesse anel? Fala para mim. Na glicose tinha 5, era o pirano, né? E nesse caso, quantos carbonos vão fazer parte do anel? 4. 4. 4. Não é? Então, nesse caso, o anel, ele vai ter o formato de uma outra estrutura dos heterocíclicos, que tem esse... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tentar fazer mais ou menos, para não parecer aqui um fantasma, né? Tá? Essa molécula aqui, ela se chama furano. Aquela era pirano, né? Essa é furano. Professora, Pois não, meu bem. desculpa, eu acabei demorando um pouquinho para voltar para a aula. Agora, depois dessa última vez que caiu, eu perdi. Voltou, Valtinho, voltou. Ah, A senhora poderia explicar de novo, por favor, só o comecinho que eu acabei perdendo? do que, meu bem? Desse pedaço aqui? Isso. Sem problema. Ó, a gente já fez a ciclização das aldoses de 6 carbonos, concorda? Nós fizemos a glicose e fizemos a galactose. E primeiro da glicose. Beleza. Agora vamos ver como que é 5 carbonos, não é? No caso de 6 carbonos, era o quinto último assimétrico que fazia ataque no 1, não é verdade? Nesse caso, tem um carbono a menos. Então, é o 4 que faz o ataque no 1. É isso que eu estava falando. Ah, entendi. Aí o 5 fica para fora, igual o sexto ficava no exemplo. Exatamente. Então, o anel agora, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, na glicose, o anel tinha 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora tem 4, é menor, entendeu? Então, esse anel da ribose não pode ser pirano, tem que ser quem? Furano, tá? Aqui esse oxigênio ficou meio quietinho assim, mas olha, dá para ver, né? É um anel que tem 1, 2, 3, 4 carbonos.
Tudo bem? Obrigada, professora. Entendi. Ah, tá. Então, como que vai ficar essa conversinha aqui? Vamos tentar fazer aqui, usar esse espaço, né? O ataque dessa hidroxila lá no carbono 1 vai fazer, então, com que quebre a dupla ligação e vai aparecer a glicosídica, também nesse caso. Beleza, né? E aqui nós temos o outro hidrogênio. Então, o carbono 1, ele perde a dupla ligação e vira hidroxila, a hidroxila glicosídica, né? E aqui eu tinha o 2, aqui eu tenho o 3, e aqui eu tenho o quê? O 4. O 4, e o 5 está fora, tá certo? O 5 está fora. O 5 é o CH2OH. Beleza. Quem fez o ataque nesse caso agora foi o 4, né? Então, é o 4, da mesma forma como fizemos lá na glicose, eu vou representar esse oxigênio do 4, não é? É que vai ligar onde? No 1. Tá certo? Ficou horroroso, mas tudo bem. Tá? Então, com isso, gera, não é? 2 anéis. Por que 2 anéis? Quando quebra a dupla, que vira sp2 para sp3, não sofre giro? Vibra? Não é? Então, aqui também formam 2 anômeros, o alfa e o beta, tá certo? Aqui nós temos quem? Nós temos a D-ribose, né? A D-ribose. A D-ribose. Última hidroxila de carbono assimétrico está para o lado direito, é D, enantiômero D. Então, como que vão ficar esses anéis, tá certo? Deixa eu tentar fazer os anéis aqui. Então, vai ficar, eu vou pôr um em cima, outro embaixo, tá, turminha? Ou melhor, eu posso apagar isso daqui? Não apaga? Como que não? Ah, porque eu tinha salvo antes, não vai apagar. Eu tenho que pegar de outra forma. Eu vou pôr um anel em cima e outro embaixo, tá? Para caber, porque aqui eu não consigo apagar agora, só depois de outra forma, com outra borracha que eu vou poder apagar. Os anéis são esses. Então, eu tenho um anel, não é? Que eu tenho um furano, né? Eu vou ter aqui um furano, certo? E aqui embaixo eu vou ter outro furano. Vão formar 2. Aqui eu vou ter outro furano. Beleza, outro furano. Agora, me fala uma coisa. Quais são os carbonos que interagem com o oxigênio? Aí da estrutura. Quais são? 1, 2, 3. 1 e o 4? O 1 e o 4, não é? Então, vamos considerar que esse daqui é o 1 e esse daqui é o 4, concorda? Então, esse daqui é o 1, né? E esse daqui é o 4. O 5 está fora, não está? Então, eu vou pôr o 5 fora. CH2OH. Vou pôr ele fora. Beleza? CH2OH. Beleza. Tanto num caso quanto no outro caso. O 5 está fora. Então, o CH2OH está fora. Tudo bem? Tudo certo? CH2OH. Tá. Agora, turminha, apareceu no carbono 1 a hidroxila glicosídica, né? O que eu faço no 1 aqui agora? Como que eu represento agora? O 1. Adicionando a hidroxila glicosídica. Mas como que eu coloco essa glicosídica num caso aqui? Nos dois casos. Uma vai ficar para cima e outra para baixo. Isso, então uma glicosídica vai ficar para cima, não é? Certo? E a outra glicosídica vai ficar para baixo. Beleza. Né? E a outra glicosídica vai ficar para baixo. Ok. Tá certo? Beleza. Agora, como que vai ficar? Esse é o 2 e esse aqui é o 3, não é? Como que vai ficar o 2 e o 3? O 2 aqui
e o 3. E o 3. Como que vão ficar? Se está para a direita, eu ponho ele para cima, no mesmo plano do que está fora, que no caso é o 5, ou em plano oposto? Oposto, né, professora? Oposto. Então, aqui fica oposto. Para baixo, né? Oposto, tanto num caso, quanto no outro caso. Concorda? Quanto no outro caso. E o 3, a mesma coisa. Para baixo. Tanto num caso, quanto no outro caso. Professora, desculpa, eu não entendi por que eles ficam para baixo. Ah, beleza. Bom, aí é uma questão de decoreba, sabe? Não é? O que que acontece? Quando está à direita do observador, não é? Ele, na verdade, ele vai estar em plano oposto ao 6. Desculpa, aqui é o 5, né? O que está fora é o 5. É decoreba, não tem como. Entendeu? Então, se tiver à direita, ele está em plano oposto. Se tiver à esquerda, ele está no mesmo plano. Aqui nós só temos 2 que estão em plano oposto. No caso da glicose, não é? Ó, no caso da glicose, o 2 estava à direita. 2, plano oposto. O 3 estava à esquerda, mesmo plano. O 4 estava à direita, plano oposto, tá certo? Infelizmente, não tem uma forma lógica de explicar isso, é decoreba mesmo, né? Obrigada. Nada. Aqui, como os 2 estão para a direita, os 2 plano oposto. Vocês percebem que, no caso da glicose, não é? O carbono 2, o 3 e o 4, que são esses que estão livres aqui, definem que é glicose, concorda? Então, se o 2 está para baixo, o 3 está para cima e o 4 está para baixo, é glicose, entenderam? Naquele desenho que nós fizemos, tem uma mudança, é epímero, né? O 2 está para baixo, o 3 está para cima e o 4 está para cima. Então, não é glicose, é quem? A galactose. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que, como nós vimos aqui, esses que estão fora do anel, né, quer dizer, fora do anel, desculpa, não faz parte, quer dizer, o 5 fecha o anel. Os únicos que estão livres para definir quem vai ser o açúcar, no caso de ter 6 carbonos, são quais? O 2, o 3 e o 4. Ou o 2, ou 3, ou 4. Porque os 5, todos fecham o anel. 5, todos fecham o anel. O 6 está fora, e 1 virou glicosídica. Então, os únicos carbonos que definem qual vai ser o açúcar é quem? O 2, o 3 e o 4, entenderam? No caso de 6 carbonos. Aqui tem 5. Quais são os carbonos que definem qual vai ser o açúcar? Fala para mim. Quais são? Nós temos aqui... O 2 e o 3, professora? Exatamente. Esse é beta, né? Beta, mesmo plano. Esse é alfa. Plano oposto. Glicosídica com o que está fora do anel é alfa. E a glicosídica no mesmo plano dos que está fora é beta. Os únicos prováveis de definir que esse açúcar é a ribose é o que a coleguinha falou, o 2 e o 3. O 4 fechou o anel, não define nada, só define que é furano. O 1 apareceu a glicosídica, ou é alfa ou é beta. E o 5 está fora. Então, quem sobrou para definir esta é a ribose? O 2 e o 3, entendeu? Se eu girar um deles, eu já tenho o epímero dela. Entenderam? Doeu muito? Deu para entender, turminha? Sim, sim. Não é? Agora, aqui, a frutose. Como que ficaria a frutose? Tá? Na frutose, o que nós temos?
6 carbonos. Só que o 5, né? O 5 faz o ataque não no 1, como é o normal, né? Porque o certo grupo está no 1. Aqui o certo grupo está no 2, concorda? Então, carbono 1 está aqui. O 1 está aqui e o 6 está aqui. Então, quais são? Essa hidroxila do 5 faz o ataque no 2. Então, o que nós vamos ter? Não é? Fazendo parte do anel, nós vamos ter quais carbonos? O 2, o 3, o 4 e o 5. O 1 e o 6 estão fora. Entendeu? Então, deixa eu pôr aqui é o carbono 1. Aqui é o 2, que apareceu o quê? No 2. Apareceu a glicosídica. A glicosídica agora está no 2, já não é? Concorda? Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Um, dois, três, 4. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 6. O 6 está fora. Beleza? Então, o 1 e o 6 estão fora. Então, a hidroxila do 5 foi fazer o ataque aonde? Foi fazer ataque no 2. Entendeu? Então, eu tenho agora um anel com 1, 2, 3, 4 carbonos, não 5. Ou seja, qual vai ser o tipo de anel da frutose? Pirano ou furano? Vai ser o furano. Vai ser o furano, entendeu? Então, vocês vão fazer um favor para mim. Lição de casa, vocês vão fazer aquela ciclização daquele epímero da D-glicose no carbono 2, tá? E vocês vão tentar completar essa ciclização. Pode ser? Aí nós vamos ter 2 estruturas cíclicas de furano, lembrando que quem define se é alfa ou beta é essa hidroxila. No 2, nós temos o quê? Não é? Então, tipo assim, se eu tenho um furano aqui, só para deixar mais claro, né? Se eu tenho um furano aqui, beleza? Quais são os carbonos que participam do anel? O 2, 3, 4 e o 5, é ou não é? O 6 está fora, beleza? Agora, tem um detalhe, o 2 liga o 1, o que liga o 2? O 1 e a glicosídica, não é isso? Então, o 1 também está fora, mas só que se eu puser esse 1 no mesmo plano que o carbono 6, a hidroxila glicosídica está em plano oposto, entendeu? Então, o grande diferencial aqui é nessa posição. Ou um fica para cima e a hidroxila para baixo, ou a hidroxila fica para cima, no caso, né? E o carbono 1 vai ficar o quê? E essa hidroxila e o carbono 1 para baixo, tá certo? Então, eu tenho duas situações nessa ligação do 2. Ou a hidroxila está para baixo, ou a hidroxila está para cima. Claro, né? Alfa e beta. Mas só que se eu giro a hidroxila para baixo, o carbono 1 fica no plano oposto. Se eu puser a hidroxila glicosídica para cima, o carbono 1 fica em plano oposto. Entenderam? Sim, professor. Vamos tentar fazer, não é? Hoje não vai dar mais tempo, tá certo? Mas no próximo encontro, a gente vê aquele epímero que eu solicitei a ciclização e vamos completar essa ciclização da frutose. Com isso, a gente já fica preparado, entendeu? Para continuar esse arquivo aqui, onde nós vamos ver como que são os carboidratos. Até agora, a gente estudou os mono, um açúcar só. Vamos ver os demais, beleza? Por exemplo, na sacarose, a gente vai juntar glicose com frutose. Eu tenho que, então, saber como que é a frutose, concorda comigo?
Como que eu vou fazer a ligação de um anel contra o anel se eu não sei como que é a frutose? Aí que está a importância de vocês tentarem fazer em casa, e na próxima semana a gente completa essa ciclização da frutose, aquele outro exercício que eu passei, e completamos esse arquivo. Beleza? Professora, Pode falar. no caso da frutose, o carbono 1, ele vai ficar igual tanto no beta quanto no alfa? Não, porque Vou dar posições virou o opostas. oposto. Se a glicosídica está no mesmo plano que o que está fora, o 1 está ao contrário, entendeu? Ah, tá. Então, se no alfa ficar para cima, no beta vai ter que ficar para baixo. Não é? Tá. Então, então, no anômero alfa, a hidroxila está para baixo, a glicosídica está para baixo, sempre, né? Mas o 1 fica para cima, entendeu? Sim. Ele não é referência, o 1 não é referência para nós. Quem é referência para definir alfa ou beta é a glicosídica. Só o último, né, professor? Oi? Que seria o carbono do final, 6, né? O carbono 6. Ah, sim. Aqui nós temos o 6, né, que eu estou Ele marcando. que definiria, né? A posição. Se a glicosídica está em plano oposto ao 6, está vendo aqui? Sim. Se ela está em plano oposto ao 6, isso se trata de um anômero alfa, não é? Mas eu poderia também escrever o quê? Eu poderia também fazer um anel, não é? Fazer um anel onde ela ficaria para cima, que é o que eu tentei representar aqui, né? Aqui, né? Ela fica para cima, ou seja, ela fica no mesmo plano do 6, aí seria a beta, concorda? Mas quando a hidroxila glicosídica está voltada para o mesmo plano do 6, o carbono 1 está oposto. Entendeu? Entendi. Não é o carbono 1 que define se é alfa ou beta, é a glicosídica. Ok, turminha? Ok. Deu para aproveitar a aulinha, turminha? Sim, professora, deu para ampliar os horizontes. Então, tá bom, turminha. Então, Nossa senhora, nem vou dormir essa noite, hein? Uns comentários assim que me deixaram assim, nossa, obrigada, querida. Então, não esqueçam de fazer esse exercício. E eu vou tentar, não sei se eu consigo passar hoje, entendeu? O vídeo para vocês, mas com certeza amanhã já terei passado o vídeo, um Word com os links dos vídeos para vocês acessarem, ok? Ok, professora. Então, muito obrigada pela presença e até a próxima. Até a próxima, professora. Boa noite. Obrigada pela aula, professora. Boa noite. Boa noite. Não vão dançar o carnaval, que amanhã vocês têm aula, né? Carnaval já era, professora. Já era. Pena, né? Só em 2022, quem sabe? Quem sabe. Quem sabe. Um beijão para todos, tá bom? Tá.